Como todos vocês viram as postagens e avisos, estamos iniciando uma série chamada O Último Ato, certo? Vamos! E para quem não sabe, esse título foi baseado numa obra de um autor chamado Kevin Van Hooser. É um autor bem respeitado no meio teológico e ele escreveu uma obra chamada O Drama da Doutrina. E aí ele associa a narrativa do Evangelho a uma dramaturgia, a um teodrama que a gente fala, né? E aí ele vai dividir a história do Evangelho em 5 atos. O primeiro ato, a criação. O segundo, a queda. O terceiro, sobre Israel. O quarto ato, a vinda de Jesus, a primeira vinda. E o último ato, a igreja até a consumação, até os últimos dias. E o quinto ato é o momento que eu e você estamos vivendo agora, na nossa época, na nossa geração, porque nós somos parte da igreja e nós estamos sendo conduzidos ao último ato. Se nós não vivermos o último ato até a consumação, a outra geração vai viver e a gente precisa se preparar. Então, a gente é uma geração, até queria compartilhar isso, que normalmente a gente não gosta muito de spoilers sobre filmes, séries, livros. A gente é uma geração que não gosta de spoilers. Isso não é ruim, tá, gente? Não façam spoilers comigo. Apesar de eu já ter falhado com cada um de vocês aqui, eu já fiz muito spoiler. Mas Deus, ele não tem essa crise do spoiler, vocês sabiam? Deus achou apropriado, de alguma forma, nos dar um spoiler ou antecipar algumas informações sobre os últimos dias. Então, na verdade, nós temos que parar de viver o distanciamento da Bíblia como se fosse um spoiler. Às vezes a gente se distancia da Bíblia porque a gente tem uma cultura de spoiler. E, de novo, não é ruim. Mas a gente não deveria olhar para a Bíblia como se fosse um spoiler. A gente devia olhar para a Bíblia como se fosse uma mãe que está esperando gerar um filho. E foi o seu parto. A gente espera ansiosamente para ver esse nascimento. Então, o palco dos últimos dias, ele já está montado e revelado. Então, eu convido cada um de vocês a apreciarem a revelação bíblica do último ato com a gente, nessa série. Tá bom? Então, vamos lá, abra sua Bíblia em Tito. Talvez alguns não conheçam Tito, mas é bíblico, tá? Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. De novo, Tito é uma epístola depois de 2 Timóteo e antes de Filemon, que também é bíblico, tá? Não é carne não, quem está com fome espera que o almoço vai chegar. Não é filé mignon não, tá, galera? Ele voltou. É uma máquina, é uma besta enjaulada. Vamos lá, foco aqui, viu? Ó, galera do fundo aí, eu sei que vocês gostam de uma resenha, mas vamos lá. Tenham paciência aqui com o irmão de vocês, tá? Talvez, de algum modo, o Espírito Santo fale ao coração de vocês aí. Através desse fraco amigo. Vamos lá. Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus... no verso 11, tá, galera? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você.
Vamos orar, feche seus olhos. Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo na sua presença. Para nós é um privilégio estarmos aqui te louvando, te exaltando por aquilo que o Senhor nos deu, que é a sua própria vida. O Senhor encarnou, se entregou e pelo seu sangue hoje fomos reconciliados. Estamos aqui, Senhor, tendo acesso às portas, comportas, sala do trono. Hoje nós temos acesso pelo teu Espírito às bênçãos que Paulo fala lá em Efésios 1. Somos muito abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais. Então, Senhor, eu oro nesse momento que, ainda que fraco, ainda que limitado, doente, precisando de auxílio, eu oro para que através dessa vida tão falha eu consiga transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para falar sobre o tema dessa série. E que o teu Espírito possa tocar os corações, que o seu Espírito possa acessar áreas por meio dessa pregação. Não pelas minhas palavras, mas por aquilo que o Senhor quer fazer. Aonde eu não conseguir pelas minhas palavras, que o Senhor possa fazer com que o teu Espírito leve, Senhor, esse entendimento de algum modo, para que o seu nome seja exaltado. Não deixe que nós sejamos pedra de tropeço, mas sejamos um instrumento para a glória e honra do teu santo nome. É em teu nome que te pedimos isso. Amém. Amém. Amigos, quando a gente conversa sobre a graça de Deus, muitas pessoas entendem mais ou menos assim. E não leve a mão não, tá? Às vezes eu falo alguma coisa que às vezes pode parecer estranha, mas vocês já me perdoem desde o início, tá? Já vou pedir perdão porque a gente tem as limitações aí. Mas é como se a graça de Deus fosse um vale-perdão. Sabe aquele ticket que você recebe às vezes da empresa, o vale-alimentação? Algumas vezes a gente acha que a graça de Deus é um vale-perdão espiritual ilimitado. Erra hoje, peço desculpa amanhã, repete semana que vem, e a gente finge às vezes que Deus não vê as coisas que a gente faz. É verdade. Às vezes a gente trata a graça como um vale-perdão ilimitado. E tem gente que vive a fé como um cartão de crédito espiritual. Sabe aquela vontade de gastar que a gente tem, de consumir? Gasta sem pensar, confia que alguém vai pagar a fatura e depois espera que tudo caia na conta da cruz. É duro. Mas Tito 2, 11 e 15, do 11 ao 15 que nós lemos, nos mostra algo mais profundo ainda. Nos mostra uma graça que não apenas perdoa, que nos perdoa e nos acolhe, certo? Todo mundo está nessa página. Se você não está nessa página, eu te convido a assistir milhares de pregações nossas para você entender que a graça ela é perdoadora e que eu e você não estamos aqui porque nós somos bons ou porque a gente tem algo muito bom para pertencer a esse grupo aqui. Não é isso não, tá? Você está aqui por graça. Eu e você éramos dignos de uma única coisa, da ira de Deus. Então vamos estar nessa página. Estamos aqui por graça do Senhor. Contudo, essa graça, ela, segundo as palavras de Paulo para Tito, ela não é só perdoadora, mas ela também é educadora, capacitadora, instrutora e treinadora. Isso daí, em resumo, é o que Jesus chama de discipulado. A graça, ela exige discipulado. A gente eternamente, mesmo com a volta de Jesus, seremos eternamente discipulados. Amém, que bênção. Glória a Deus por isso. E Paulo escreve isso porque a igreja que ele escreve para Tito transmitir a essa igreja estava em um risco real de querer os benefícios da graça, do perdão
da graça de Cristo e da sua liberdade, que nós, quando estamos na graça, nós somos livres. Na boa. Não estou ligando para o que vão falar. Óbvio, tem um bom senso, né? A gente não faz as coisas de todo jeito, mas você não liga mais, em tese, se a gente ainda está dependendo da fase da nossa vida, a gente fica limitado a o que os outros dizem e menos do que Deus pensa sobre nós. E ao contrário, Deus quer que a gente dê muito mais atenção do que Ele pensa sobre nós e menos do que os outros dizem. A não ser que o que nós estamos fazendo também esteja desalinhado com o que Deus pensa sobre nós. Estamos aqui? Todos? Maravilha. Então, só que Paulo, ele escreve não só para essa igreja que está em risco, que só queria os benefícios do perdão, mas essa igreja que Paulo escreve para Tito, ela não queria a transformação, a educação, o discipulado. Eles só queriam um benefício. E é tão assustador isso, porque quando eu olho para a nossa realidade hoje, eu não estou falando só Basileia, estou falando geral, a gente vê algo semelhante, tem um nome para isso, que é a hipergraça. É aquela graça que Bonhoeffer, eu não sei a pronúncia, não é Bonhoeffer a pronúncia, tá? Isso é portuguesado, acho que é alemão, se não me engano, é um nome mais sofisticado aí. Mas ele diz o seguinte, ele vai falar sobre uma graça barata, que muitos estão pregando, uma graça que não exige transformação. E essa não é a graça das epístolas, do Evangelho. Não é a graça da palavra de Deus. Então, Paulo escreve uma carta para Tito, amigos, num contexto após a soltura da sua primeira prisão em Roma. Paulo certamente estava numa missão quando ele escreve essa carta. Então presta bastante atenção. Paulo, ele estava numa missão, ele tinha acabado de ser solto. E ele escreve essa carta para Tito, um jovem que estava na ilha de Creta. Todo mundo já ouviu falar de Creta? Creta é uma ilha localizada ali na região da Grécia, tá? Tem uma relevância muito, muito bacana historicamente. E a finalidade era que Tito recebesse essa carta para colocar em ordem algumas coisas que estavam erradas na igreja que estava em Creta. Em Creta tinha uma igreja caseira. A maior parte de quem congrega aqui sabe, a gente tem igrejas caseiras. Então, em Creta havia uma igreja nas casas também. E Paulo queria que Tito exercesse sua missão e depois o encontrasse. Você vai ver isso na epístola de Tito, que só tem 3 capítulos. Você vai ver que Paulo depois ele quer encontrar Tito no inverno. E Tito, ele era um neófito. Tito não era um neófito nem iniciante. Não sei se vocês sabem o que é neófito. É aquela pessoa que acabou de se converter, acabou de entregar a vida para Jesus, então ela ainda está aprendendo quais são as doutrinas básicas da fé. E Tito não era esse cara. Na verdade, Tito era um pastor maduro, era um líder que Paulo podia contar e tinha como finalidade colocar as coisas em ordem. Então ele era companheiro, era um líder confiável e foi enviado para resolver problemas. E um grande problema. Paulo não manda Tito para Creta de férias. Eu não estou indo para Creta passar uns dias de férias. Ele estava indo resolver grandes problemas naquela igreja que a gente vai falar agora. E o que isso tem a ver com escatologia? Vai fazer sentido, eu prometo. Então, ele manda Tito para organizar a igreja, que está em crise de caráter. Uma igreja em crise de caráter é uma igreja que não tem ou não está tendo discipulado. Provavelmente, significa que a gente entregou a vida para Jesus, a gente fica perfeita, é isso que você está falando? Não. O que eu estou falando é que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não se conforma com os nossos erros de caráter ou com os nossos pecados. A gente tem alguém para buzinar no nosso ouvido e a gente precisa prestar contas. Então, se você não gosta de exortação,
na verdade, não é que você não gosta de exortação. Na verdade, você não gosta das palavras de Jesus. Porque Jesus recomenda a exortação. Ok? Então, é muito engraçado, porque Paulo vai falar assim para Tito, lá no capítulo 1, tá? A gente não leu o capítulo 1, que é o início da carta. Mas ele vai falar assim, Tito, eu confio em você, porque a situação é complicada. Se eu ouço Paulo falando isso, eu entro em crise de novo. É fogo, irmãos, é tenso o negócio. Mas isso é vida de igreja. Então, só para vocês terem uma noção, o que acontecia em Creta, na igreja de Creta. Antes de falar da igreja, é importante a gente ter uma ideia que lá em Creta existia um problema moral muito grande, de confiança também. O próprio Paulo, depois lá na epístola vocês leem, ele vai citar um poeta local. Ele vai falar assim, olha que interessante. Paulo vai falar lá no capítulo 1, no verso 12. Os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, comilões, glutões e preguiçosos. Como se Paulo estivesse dizendo assim, tá, amigos? Paulo está recitando um texto de um cara que era de Creta, que normalmente é considerado o Epimênides, que era um poeta da região. É como se Paulo estivesse dizendo que a fama de quem nasce em Creta não é cretense, mas é um cretino, entendeu? Paulo era linha reta. Ele não fazia muita politicagem, não. Mas não era fofoca ou maledicência. Era uma constatação de que as pessoas daquela região tinham uma fama ruim historicamente. E aí você para pensar, mas Paulo está escrevendo para Tito. E Tito tem que falar para a igreja. Não é uma fofoca? Ele está falando mal para Tito, dessa galera. Não é fofoca. Sabe por que não é fofoca? Porque Paulo não está falando isso só para maldizer o povo ou os irmãos, mas é para que haja uma exortação futura. Paulo está dizendo, aquela galera ali tem o hábito de ser mentiroso pra caramba. São malignos, os caras maquinam o mal, comem pra caramba, são glutões, gostam de um rodízio pra casa, e são preguiçosos pra caramba. É forte. Mas isso não é algo muito diferente dos nossos dias, vocês concordam? A gente vê muito isso nos nossos dias. Agora, o problema é que essas pessoas se converteram, mas elas não mudaram totalmente o seu modo de viver. Ou seja, começou a existir um problema na igreja, que a igreja se reunia nas casas, estava crescendo em Creta, mas havia um descompasso entre a fé dessas pessoas que elas proclamavam e o comportamento. Ou seja, amigos, eles confessavam Cristo, eles cantavam, eles iam aos encontros, aos cultos que eles faziam, mas eles continuavam vivendo segundo os valores de Creta, arruinando as famílias inteiras. Paulo escreve isso lá. Então, é muito interessante que Paulo vai falar, cara, eles estão arruinando muitas famílias com esse ensino. Então você precisa ir lá e silenciar isso daí. Paulo não está falando para ele, vamos tolerar, né? Esse pecadinho aí e tal, vamos ter paciência. Tem hora que a gente tem que ter. Mas Paulo aplicou aqui com o Tito que isso não dá para tolerar. Tem coisa que precisa ser dito. Isso está contaminando a igreja. Então, amigos, era algo como... Vou usar um exemplo aqui. Eu não sei se tem muita gente que já mudou de time ao longo da sua vida. Até os meus 10 anos de idade eu mudei bastante. Era palmeirense por causa do meu pai, depois virei corintiano, agora sou São Paulino e um São Paulino enrustido. Amém? Amém. Era como se alguém mudasse de time, mas continuasse xingando o juiz como antes. Os caras viraram cristão, mas não mudaram nada na vida deles. Não tiveram transformação. Então o problema não é a falta de fé, porque a fé eles tinham em Jesus. O problema é a falta de discipulado, de treinamento, de disciplinas espirituais e, consequentemente, falta do caráter de Cristo. Então, a graça de Deus manifestou ensinando-os e educando-os.
Paulo cita isso. A graça de Deus se manifestou para eles, mas ela precisa o quê? Ensinar e educar. Graça muda não existe, amigos. A graça que transforma é aquela que nos exorta e fala no nosso ouvido, até a gente ser transformado nas áreas que estamos pendentes. Então, essas pessoas, elas foram salvas. Eu creio nisso. Mas elas estavam tendo uma liderança fraca. Elas estavam tendo uma liderança que não estava discipulando eles. Então, Tito foi convocado por Paulo para treiná-los. Tito, treina eles. Treina essa galera. Eles precisam ser discipulados. Mas, quando a gente olha para os nossos dias, né, não há muita diferença, né, do mundo desse contexto de Paulo. Pessoas eram salvas, mas viviam como se não fossem treinadas e aperfeiçoadas. As pessoas queriam aquela graça, sabe, amigos, que é semelhante àquela mãe graciosa. Não sei se vocês já... Aqui a gente tem bastante mães aqui. Quando o seu filho se machuca, a tendência é a gente ter aquele amor de acolhimento, certo? Vocês não vão lá, os pais, as mães, vão lá e acolhem. Ou até mesmo, quando a gente passa em frente de um presídio, você vê muitas mães nas filas, porque ainda que muitos filhos foram presos, elas continuam indo visitar. Isso é um aspecto da graça. É a graça perdoadora. Mas a gente precisa começar a dar atenção ao que Paulo está falando para Tito. Que vamos dar ênfase à graça que é treinadora. Essa graça que nos capacita dia após dia. Ok? Então, eu e você, a gente precisa entender que na prática, presta bastante atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui. A conversão, ela não desliga automaticamente os velhos hábitos que a gente tinha. Certo? A gente batizou, entregou a vida para Jesus, sou um novo homem. Mas é um novo homem numa jornada. Não é um novo homem que fica pronto, estaticamente. Estou agora renovado. Aí você vai e peca e acha que Deus te rejeitou. Mas não, é porque você é pecador e precisa dessa graça constantemente, transformadora. Outro ponto interessante é que a cultura antiga, ela sempre tenta sobreviver dentro do coração do novo nascido, do nascido de novo. Eu e você, a gente nasce e a gente tem a cultura. Seja você paulista, seja você nordestino, seja você paranaense, você tem uma cultura e tem aspectos da cultura que conflitam com o evangelho, certo? Então, tá bom, mas que isso tudo tem a ver com escatologia? Vamos chegar lá. Antes de a gente achar que Creta é um caso isolado, a gente precisa entender que hoje a gente tem culto público, Bíblia no bolso, culto online, a gente tem devocional. Mas a gente continua tropeçando sempre nos mesmos lugares. A gente ora por paciência e aí Deus responde colocando a gente no trânsito às 18 horas, não é? Ou a gente pede domínio próprio e aí a gente briga com o aplicativo do banco, como se ele tivesse alma. O problema continua sempre, né, amigos? A gente ora por paciência e aí vem alguém e nos ofende. Mas a gente não consegue ver o que Deus está fazendo de uma forma ampla. Então, o problema continua. Queremos a graça como conforto e alívio, mas não como treinamento. A graça não é só conforto e alívio, ela também é treinamento. Muitos vivem a fé como academia espiritual, não é? Faz a matrícula, roupa comprada, foto postada, treino quase nunca. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Me matriculei, comprei a roupa, fiz a selfie e já era. Não fui pro treino. É evidente, né? Mas a gente precisa entender que a minha fé e a sua, ela precisa ser questionada.
A gente precisa ter uma fé questionada. Como a minha fé muda a minha mentalidade e me aperfeiçoa? Você já parou para pensar nisso? Como a minha esperança da volta de Cristo afeta as minhas decisões? Eu vivo como quem espera a volta de Jesus ou eu só espero o fim do culto? E o pastor que não sabe pregar termina. Amigos, Paulo, ele não responde essas questões com regras e obrigações pesadas, deixando de fora o fardo pesado. Ele responde com graça, com amor, com leveza, partindo sempre da cruz, apontando para a glória. Parte da cruz e aponta para a glória. E é essa mesma graça, o evangelho que Paulo expôs a Tito, sobre um estilo de vida responsável, que é determinado por uma bendita esperança. E que hoje expõe eu e você ao treinamento prático e instrução. Quando a gente vai falar dos últimos dias, que é o que a gente está propondo aqui nessa série, é principalmente aquilo que nos faz viver um estilo de vida presente, ordinário e que proclama o evangelho, a graça de Deus. A gente precisa renunciar à iniquidade, impiedade e paixões. É o que Paulo fala para Tito. Tito, a graça se manifestou para essa galera. E ela nos educa. Depois lê de novo, do 11 ao 15. Mas ela faz a gente renegar impiedade, iniquidade e paixões. Se ela só é confortável, meus amigos, tem algo muito errado. Então, Jesus nos ensina, e ensina Paulo aprendeu com as palavras de Jesus, que o tema dos últimos dias, ou o que a gente chama tanto de escatologia, a gente gosta de usar termo difícil, né? Mas quando a gente vai ver uma coisa tão simples, né? É igual aquela comida mexicana, gente. Como é o nome daquele feijãozinho? O chile. A gente fala, vamos comer um chile. Às vezes tem gente que fica sem graça. Nossa, é tipo uma lagosta, sei lá. Porque o nome chile é um feijão. A mesma parada com escatologia. Escatologia é o estudo dos últimos dias. E Jesus quer que a gente aprenda sobre os últimos dias. Então, falar dos últimos dias é um treinamento para a gente, principalmente para o nosso estilo de vida, certo? Jesus disse que nos últimos dias o evangelho seria pregado a todas as nações. E depois eu quero ler um texto com vocês, só para a gente definir o que são últimos dias, porque você pode falar assim, mas como você sabe que a gente está nos últimos dias? E aí é aqui que eu quero colocar todo mundo na mesma página, porque a Bíblia diz que nós estamos nos últimos dias. Por gentileza, irmã, eu não lembro o seu nome, desculpa, me perdoa. Raquel, desculpa. Você abre para mim em Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 1, por favor. E em seguida, o Mateus 24:14. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então presta atenção. Pode voltar lá, por favor. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Agora pode ir para o 2. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Então presta atenção. Nos últimos dias, Deus falou pelo Filho. Essa carta foi escrita depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E o autor da carta, que eu não vou entrar nessa discussão, ele está dizendo que são os últimos dias. Então, se já eram os últimos dias há praticamente 2000 anos, adivinha? Estamos nos últimos dias, porque Jesus ainda não voltou. Ok? Então essa revelação da bendita esperança, ela não nos leva simplesmente a uma compreensão teórica, etéreum, imaginária, amigos. Não é imaginário, não é abstrato. A gente precisa responder a Jesus em adoração de uma forma apropriada. Eu saber essas informações
só por curiosidade não me leva a lugar nenhum, nem você. A gente precisa de uma aplicação na nossa vida. Então, coloca Mateus 24, 14, por favor. E será aqui são palavras de Jesus, tá, amigos? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está num sermão aqui com os seus discípulos do tempo do fim. Jesus está falando da escatologia dele para a galera. E aí no verso 14 ele fala isso. E será pregado este evangelho. Não é um evangelho abstrato. É este. E aí virá o fim. Ou seja, escatologia é um assunto que importa muito para Jesus e deveria importar bastante para a gente. Não é secundário, tá bom? Então, eu queria trazer uma provocação para vocês. O que a revelação bíblica sobre os últimos dias e escatologia quer ensinar aos discípulos? Como a revelação do retorno de Jesus impacta a realidade presente dos seus discípulos? Como eu e você devemos responder a Jesus de forma apropriada? Como nós não devemos responder também sobre a sua volta? Então, eu quero trazer essas provocações para você refletir. Talvez de tudo que eu estiver falando aqui nessa pregação, pense sempre sobre isso. O que a revelação da volta de Jesus implica nos meus dias presentes? Antes de eu falar que o assunto sobre o fim dos tempos ou o retorno de Jesus deve nos ensinar, como Paulo ensinou, porque quando Paulo fala para Tito, precisa educar essa galera, porque enquanto Jesus não vem, a bendita esperança, a manifestação da glória dele, a gente precisa viver de uma forma piedosa. E provavelmente muitos de nós já ouvimos falar que piedade é só aquele sentimento de consolação, de caridade. Eu vou doar, vou lá na piedade, vou fazer a piedade, vou dar esmolas. Isso é uma variável de piedade, mas no conceito bíblico, amigos, isso não é piedade só. Piedade é um estilo de vida em devoção. Vou repetir. Quando Paulo fala para Tito, vivam de uma forma piedosa até que se manifeste a bendita esperança, ele está falando assim, se você não vive de uma forma, num estilo de vida adorador, você está vivendo um estilo de vida errado. Você só tem uma esperança vazia, mas o seu presente não está sendo forjado por essa esperança. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês algumas coisas que essa bendita esperança da volta de Jesus, ela não deve gerar em nós. O que a gente não precisa fazer ou não devemos fazer quando se trata de escatologia ou os últimos dias. Fechou? Então, para alinhar todo mundo, às vezes aqueles que se distraíram, tá calor, eu vou começar aqui a falar sobre coisas que nós não devemos fazer. Coisas que a gente não deve levar para a nossa vida na prática do estudo de escatologia. Primeira coisa, achar que escatologia é um assunto secundário. Por exemplo, ver o Corinthians e o Palmeiras jogar, sabe? Tipo, não é a mesma coisa. Isso é secundário. Então, se for São Paulo, a gente pode negociar aqui, tá bom, amigos? Brincadeira. Mas se for importante para Jesus, eu vou repetir isso. Deveria ser importante para mim e para você. E se não é importante, o primeiro passo a se fazer é a gente abrir o coração. Eu estava num almoço com um amigo e a gente estava falando sobre algumas coisas que estavam acontecendo. E a gente falou de um caso de uma pessoa que ela expressa bastante seus sentimentos. E aí, às vezes a forma de expressar é muito ruim. Mas a gente viu graça naquilo. Porque a pessoa, ela põe para fora aquilo que ela sente, o que ela pensa,
ela não tem máscaras, ainda que errada. Então, quando a gente fala que não tem amor pela volta de Jesus, seja sincero com Deus. Não precisa se enganar. Ore ao Senhor e fala: Senhor, incendeia meu coração com a sua chama. Incendeia meu coração com a sua presença para que eu ame a sua volta e eu mude meu estilo de vida. Amém? Então, a Bíblia dedica, amigos, 150 capítulos sobre o fim dos tempos. No mínimo. Acho que ainda tem alguns capítulos paralelos. Mas algo Deus quer nos dizer, eu imagino. De toda a Bíblia, 150 capítulos sobre o fim dos tempos, obviamente Deus quer nos dizer algo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês sobre o que não pensar quando a gente fala de tempo do fim. O segundo ponto é a ganância intelectual. Às vezes a gente quer aprender escatologia por ganância intelectual, para debater com os irmãos, para se sentir melhor. Ah, eu sei mais que o irmão, eu tenho mais conhecimento, eu sou um irmão que sou bom. Bobagem, isso é pecado. Eu recomendo você não seguir por esse lado. Porque se você seguir por esse lado, você vai ser disciplinado pelo Senhor em algum momento. E vai doer, machuca. A gente vive esses processos, dói. Então eu já estou te alertando. Não aprenda escatologia para se sentir melhor em relação aos irmãos. Ou ficar entrando em briga, tá bom? Um exemplo de discussão, eu vou dar um exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Estou falando isso porque eu já vivi isso. Uma vez eu estava em casa, muito jovem, estava com os meus 16 anos, que eu comecei a ter um contato mais com escatologia, sobre o assunto do tempo do fim. E aí, foi o primeiro contato, eu me maravilhei. Só que aí a crista cresceu. O que eu fiz? Cheguei para o meu pai, que na época também não tinha uma opinião formada, e eu falei para o meu pai sobre os meus estudos, e meu pai discordou na hora de mim sobre tudo que eu falei para ele. O fogo baixou na hora, e aí eu fiquei bravo. Fiquei bravo com meu pai na hora, fiquei chateado, falei algumas coisas ali que entristeceram ele, e desonrei meu pai na hora. Então não entrem nessas brigas. Depois o Espírito Santo me disciplinou, depois o Espírito Santo me humilhou, e aí eu tive que aprender que não é para isso que serve escatologia. Escatologia não é para tretar, não é para brigar, não é para debater. É que, óbvio, que debate é uma coisa muito abrangente, mas seja manso e humilde. Com certeza o Senhor vai nos abençoar nisso aí. Então, uma outra distorção do que não devemos fazer é aquela escatologia sensacionalista. Amigos, eu conheço um grande grupo de pessoas que fazem escatologia sensacionalista. É a escatologia do medo. É aquela escatologia alarmista. O que é uma escatologia alarmista, amigos? É aquela escatologia que toda notícia que sai do Trump, eu falo que ele é o anticristo. Toda vez que aparece um novo presidente dos Estados Unidos, ou a China, a Rússia, é o anticristo. E aí eu já começo a falar para todo mundo. Falo que a Disney é o palco do diabo. Ontem mesmo eu tive esse privilégio de ouvir essa frase. Uma pessoa chegou para mim, falou assim: meu, esquece Disney, é o palco do diabo. Eu falei: ô papai, ainda bem que eu estou tomando um remédio, glória a Deus. Gente, não é zoeira não, existem essas pessoas. Isso é ruim para elas, mas a gente não precisa tretar, só discordar, beleza. Opinião sua. Você não quer ir para Disney, me dá seus ingressos que eu vou. Mas é isso, amigos. Assim, escatologia sensacionalista é ruim, tá? Outro tipo de escatologia sensacionalista é a do chip e a da vacina. Não façam isso, tá? Toma a vacina. Não estou entrando em politicagem não, tá? Precisar tomar, toma. Se precisar colocar um chip aí, põe. Se não quiser pôr, também não põe. Mas eu estou falando por quê?
Não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala da marca da besta, e por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque provavelmente tem alguém aqui que já ouviu falar nisso. O chip é a marca, o código de barras. Bobagem, não é. A Bíblia não revela que é isso. Vai ser algo visível que vai contra o conhecimento de quem Jesus é e vai tentar nos impedir de fazer devoção a Ele, de adorá-lo. É isso. Vai ser uma marca óbvia. Vai ser assim, é óbvio. Assina um contrato aqui. Ou é ou não é. Você quer ser cristão ou você vai ser perseguido. É tipo, sabe, é uma paráfrase, mas vai ser mais ou menos isso. Não vai ser algo... é misterioso. Só um grupo de pessoas vê e o outro não vê. Entendeu? Deus não quer enganar ninguém. Nem o anticristo. O anticristo não vai... Ele vai te enganar em relação à verdade do evangelho. Mas ele não vai te enganar sobre como ele vai fazer isso. Que é perseguindo o evangelho. E você vai saber. A diferença é que eu e você vamos escolher. Agora, sabe por que a graça precisa treinar eu e você? Porque senão a gente vai seguir o anticristo. Porque a gente é fraco. Eu e você somos sujeitos a emoções, a prazeres, a necessidades humanas. A gente está num corpo corruptível. Certo? Adivinhação, datas e horas da volta do retorno de Jesus é um outro exemplo. Nunca façam isso. Na história da igreja a gente tem vários exemplos de pessoas que marcaram dia e hora para Jesus voltar. Vendam os bens, façam as coisas. E Jesus não voltou. E aí é só ler o texto. Jesus fala que nem o Filho do Homem sabe o dia nem a hora. Então a gente precisa ser humilde. Não significa que a gente não tenha que se atentar às estações. Mas não fica marcando data não para você não passar vergonha. Fechou? E tem um outro lado que é um extremo, tá, amigos? Qual que é o outro lado extremo? Eu já vi isso, tá? Infelizmente de uma pessoa muito próxima, um familiar próximo, de falar que Jesus não vai voltar mais. Isso é ortodoxia básica do cristianismo. Mas tem gente que influencia a gente. E a gente tem que estar atento a esse engano também. Certo? Então, Paulo, voltando aqui para Paulo com o título, ele está ensinando o título, na leitura que a gente fez hoje, que a esperança futura do retorno de Jesus é parte do Evangelho, amigos. Não é um assunto à parte do Evangelho, é parte desse Evangelho do Reino. E deve moldar nossos dias e as nossas decisões. O estilo de vida, comportamento, a mentalidade, e ser um estilo de vida piedoso. Igual eu falei para vocês, piedade não é dar dinheiro para os outros. Piedade não é só suprir a casa dos outros, também. Mas piedade é muito mais que isso. Piedade na Bíblia é adoração, é devoção. Uma pessoa que é devota, piedosa, um crente piedoso é um crente que segue as palavras de Jesus. Tá bom? Então, eu queria compartilhar agora com vocês, para a gente finalizar, tá? Os músicos ainda não precisam subir, mas a gente está finalizando mesmo. Não é propaganda de pregador não, tá? Para ganhar a atenção da igreja. Mas estudar sobre o retorno de Jesus, ele tem que resultar algumas atitudes importantes e algumas mentalidades que eu queria pedir para vocês se atentarem aqui. A primeira delas, primeira atitude, primeira mentalidade que deve motivar você a querer saber sobre os últimos dias, é porque Jesus volta. Então a gente está falando do retorno dele, a restauração de todas as coisas. Ele vai reunir a igreja para reinar com ele. Então, qual que é o objetivo de eu estudar escatologia? Ou qual que é o objetivo de a gente estar falando isso para a igreja? É meramente curiosidade? Não. É porque através desse ensino, desse treinamento, dessa graça capacitadora que Paulo recomenda a Tito, que nós estamos ensinando para que o amor a Jesus seja a maior e o centro de toda esperança da sua vida. Que o amor por Jesus seja maior que tudo. Então, Jesus é o centro da revelação bíblica. E os 150 capítulos que a Bíblia fala de escatologia
falam da história dele. Não falam de histórias aleatórias. Falam de histórias que envolvem o plano dele. Então, ele se importa que eu e você saiba sobre isso. Não é só um spoiler. É uma esperança desejada. Amém? A Bíblia também testemunha que Jesus restaurará toda a criação. Tudo vai ser restaurado por Jesus. Ele vai retomar tudo o que pertenceu a ele. Tem uma frase de um teólogo chamado Abraham Kuyper. Ele fala o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Não há 1 centímetro quadrado da terra que Jesus possa dizer: é meu. Tudo é dele. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver que Jesus vai voltar para reinar sobre o que é dele. Ele já reina, a gente vai falar sobre isso, mas ele vai invadir novamente essa realidade. Amém? O segundo ponto que eu gostaria que vocês entendessem que a escatologia deve motivar em mim e você é o discernimento e a vigilância. Para quê? Para que eu preciso ter discernimento e vigilância? A gente precisa discernir porque quando Jesus vai ensinar sobre os últimos dias, ele vai falar que vão se levantar falsos profetas, falsos mestres, e esses vão possivelmente enganar até mesmo os crentes. Então, por que isso é importante? Porque Jesus fala: vigiem, tomem cuidado com o engano. Então, Jesus vai falar que vai se levantar ao longo da história um homem que vai perverter todo o conhecimento que se trata dele, que é o anticristo. Esse vai ser o homem mais perverso da história. E por causa desse homem e do espírito que ele carrega, vai ser gerada uma grande tribulação que nunca houve. Meus amigos, se você é uma pessoa atenta, você vê nos jornais, não basta ir muito longe, se você vê Record, você já vê mais ou menos como é a realidade. É assustadora, é bizarro o que acontece nos nossos dias. Quanto mais quando Jesus fala que aquele dia, o dia da grande o tempo da tribulação, vai ser o pior de todos, é incomparável. E a igreja vai passar. Então, meus amigos, se eu fosse vocês, eu prestaria muita atenção nas palavras de Jesus sempre. Porque se vai vir um homem e vai ter uma grande tribulação, é porque Jesus quer que a gente fique bem atento às palavras dele. Jesus nos alerta sobre essa importância, tá? De atentar para essa disciplina da vigilância e do discernimento. Sem discernimento, eu e você, a gente não vai conseguir distinguir o que é palavra de Deus e o que não é. E se eu não sei distinguir, qualquer coisa serve. Fica fácil de eu ser enganado. Esse vai ser um dos dons mais importantes para os últimos dias, que é o de discernimento. Isso vai se dar com graça, com intimidade, tá? Vai se dar com disciplinas espirituais e relacionamento com o Espírito, tá? Amigos, vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo? Tá todo mundo na mesma página? Eu queria muito deixar aqui uma mensagem para vocês, que assim como Jesus explicou para os profetas, e Jesus se baseou em Daniel, tá? Jesus falou assim, ó, você quer saber sobre o anticristo? Vai lá e lê sobre ele em Daniel. Então, eu queria muito trazer essa ênfase da vigilância para nós, como igreja. A vigilância ela é uma disciplina espiritual importante para os nossos dias. De novo, faz parte da graça de Deus. A gente não tem só uma graça perdoadora até o fim das nossas vidas ou até a volta de Jesus. A gente tem uma graça que, além de nos perdoar, ela nos educa. Então, vigiem, tá? Essa é a minha mensagem nesse ponto.
O penúltimo ponto aqui, para nós avançarmos no encerramento, é que é impossível amarmos a vinda de Jesus e não se envolver com a missão dele. Sabe qual que é o problema, amigos? A gente aprendeu ao longo da nossa jornada que missão é uma agenda específica. Nós aprendemos que missão é pertencer a uma agência missionária. Quem aqui não conhece a Jocum e outras agências que abençoam muito o meio cristão? São uma bênção. E vão, participem, se envolvam. Mas sabe qual que é o problema? Que o cristão, e não só o cristão, mas o ser humano, muitas vezes é 8 e 80. O fato de existirem agências missionárias não é que a missão só serve para eles. A missão é coisa de cristão. Então, quando Jesus fala ide, fazer discípulos, Jesus está falando de missão. Quando Jesus fala do tempo do fim, Jesus está falando de missão. E ser missionário é parte da natureza da igreja. Eu e você devemos ser. Então, ser missionário ou missional não é uma carreira missionária só de agência. Não é errado, tá, amigos? De novo, não vão sair daqui falando, Renan pregou que se inscrever numa agência missionária é errada. Não é isso. Mas é um entendimento. Quando a gente se envolve com a missão de Deus, que é ser cristão, a gente já é missional. Então, é mais do que um estilo, um dia específico. Vou lá na agenda, vou ser missionário hoje. Esquece, você é missionário quando você acorda. Você é missionário com os seus filhos. Então, o estilo de vida que a gente precisa ter é o da dona de casa, que é missionária, com seus filhos e com a sua casa, com a sua família, mas também do empresário. Às vezes a gente acha que o empresário não é missionário. A gente olha para o empresário cristão ou para uma pessoa que está na carreira pública, a gente fala, não, esse cara tem uma carreira diferente. Bobagem. Nós temos missionários em todo lugar. A gente só precisa mudar a mentalidade e entender que onde nós estamos como embaixadores para proclamar o reino de Deus. Você está na sua escola lá, na sua faculdade, você é um missionário lá. Você está na praia, de férias com a família, você é um missionário na praia. Você está na academia, treinando, você é um missionário. Você é um corredor, você também é um missionário. Por que eu estou falando, amigos? A gente tem que parar de criar classificações do que Jesus não criou. Jesus não criou uma categoria de missionários e de crentes não missionários. Jesus criou que a igreja, o corpo de Cristo, ela é missional. E todos nós precisamos fazer parte da missão. Ok? Então, meus amigos, só que ser missionário, aqui nesse sentido, que eu queria destacar, é que a gente precisa entender que pregar evangelho também é importante num estádio, mas também é importante dentro de casa. A gente não prega o evangelho só em lugares, por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês hoje, mas eu também tenho que ficar pregando na minha casa para minha esposa e para os meus futuros filhos. Porque senão, eu só estou usando parte da missão para algo conveniente. E a gente precisa orar pela igreja, porque tem pessoas que vão ser direcionadas para o exterior também. E essas pessoas, elas vão estar envolvidas com o plano de Deus. Isso é ser missional nas nações. Por que é importante essa visão das nações, amigos? Só para explicar para vocês. Ser missional é amar as nações, porque a Bíblia promete um avivamento nas nações. E esse avivamento é o que vai gerar um avivamento em Israel. Eu estou dando esse panorama, a gente vai falar isso na série toda, tá? Então, só que é importante vocês entenderem que uma pessoa que está nas nações, ela não está à toa. Ela faz parte de uma missão totalmente conectada. Porque no dia que vier o avivamento das nações, virá um avivamento com a graça de Deus sobre Israel. E esse avivamento proclamará a volta de Jesus. E Jesus voltará. Calma. A gente vai entrar em detalhes em cada série sobre isso. Então eu
Só estou dando esse spoiler porque é importante vocês entenderem que ser missional é algo muito amplo. Tem gente na janela 1040, e a janela 1040 é um conceito que existe no meio cristão dos países que ainda não receberam o evangelho. Mas tem gente que está aqui no Carrão, no Tatuapé, em Araçariguama, no Belém, que o vizinho não conhece o evangelho. Então nós precisamos ser missionais aqui, lá na África, na janela 1040, mas em todo lugar, de todas as formas. Amém? Então, meus amigos, por fim, tá? Se os músicos já quiserem subir, pode subir, Rafa, Libni, turma, para encerrar. Uma outra ênfase que eu queria dar para vocês aqui é a do reino de Deus. Presta bastante atenção nisso, porque vocês vão ouvir pregações de irmãos nossos, irmãos na fé, que têm uma perspectiva diferente da nossa. E é importante vocês saberem o que nós estamos ensinando aqui. No meio cristão, existe uma perspectiva que nós já estamos vivendo uma escatologia pronta, inaugurada, realizada. A volta de Jesus cumpriu todas as promessas. E tem irmãos nossos, amigos, presta atenção aqui, que acreditam que Jesus vai cumprir só quando ele voltar. E o reino de Deus só pode ser acessado na volta de Jesus. Uns falam que a gente já acessa o reino de Deus e as promessas já foram cumpridas. E outros falam que nós acessaremos só no futuro. Nós aqui do Basileia acreditamos que nós somos embaixadores de Cristo. Nós acreditamos que nós já podemos acessar esse reino hoje, agora. Mas ele vai concluir e se consumar no tempo do fim. Então isso é importante você saber, porque quando a gente fala sobre os dons, igual a série ministrada sobre os dons, que foi falado muita coisa, é porque isso é parte de um reino. E se você se equipa desse reino, da intimidade do Espírito que te dá o selo para pertencer a esse reino, você é empoderado para proclamar como embaixador e embaixadora. Amém? Então, o Espírito de Deus, ele é determinante para a gente dizer se já temos acesso ao reino ou não. Jesus disse isso para os fariseus. Jesus disse assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus a vocês. Então, se você é cheio dos dons de Deus para expulsar demônio, para curar, para falar em línguas, para ministrar profeticamente, você já está proclamando o reino de Deus. Você é um cidadão de um reino. Você é uma embaixada aqui. Amém? Então, para finalizar totalmente agora, irmãos, a graça de Deus, ela tem nome. E esse nome é Jesus. Ele se entrega por nós, como Paulo fala para Tito, e a transformação começa da cruz e não por força de vontade. Então, Cristo, ele não nos morre... Edito? Cristo não morre para nos dar força ou motivação na segunda-feira. Ele morre para nos educar eternamente, ao estilo de vida dele. Então, queria deixar aqui para vocês que santidade não é peso, obediência não é castigo, é resposta de gratidão. Quero reforçar isso. Santidade não é peso, obediência não é castigo, é resposta de gratidão. Então, como um ser que vivemos entre eras, eu e você, nós somos um ser que vive entre eras. Por quê? Porque a gente vive a realidade presente experimentando a realidade futura. A gente vive os nossos dias, mas a gente consegue experimentar as coisas celestiais. O reino que vai vir, a cidade que vai descer agora. E eu gostaria muito de enfatizar para vocês que
A minha e a sua devoção, ela nos faz entrar cada vez mais na sala do trono e experimentar essa realidade. Em comunhão com aqueles que estão cantando, com comunhão com aqueles que já estão na sala do trono, não mais nesse corpo, não mais nesse estado, mas eles estão aguardando a vinda de Jesus para receber novos corpos, para serem transformados. Então, a nossa esperança, ela precisa trazer alinhamento de escolhas. A nossa esperança, a bendita esperança em Cristo, precisa nos fazer viver com propósito. Lembra sempre que essa vida não é o final. Gente, se você vive pensando que essa vida é a única coisa que existe, você é uma pessoa muito infeliz. Se você vive o seu estilo de vida, que é um estilo de vida que a gente chama de nietzscheano, que é baseado em Nietzsche, um filósofo, que é aquele estilo de vida boêmio, ou viver um estilo de vida sem nenhum tipo de transformação, sem nenhum tipo de propósito, eu convidaria você a se arrepender hoje, para que Deus possa trazer luz para a sua vida mais uma vez. E quando eu falo isso, não é só para o culto de domingo, é para todos os dias da sua vida. É no seu trabalho, quando você falar, meu Deus, eu não estou conseguindo bater essa meta, e você perde a sua paz, você começa a atropelar as coisas, e aí você vira um cretense, você vira um mentiroso, aí você vai descontar na comida, aí você vai descontar nas pessoas, aí você vai maquinar o mal contra as pessoas. Você não precisa ser um cretense, igual Paulo fala para Tito, mas você é um cidadão do reino. Então existe um caráter próprio para você. Então, a reflexão prática que eu queria deixar aqui para encerramento é: como você reage quando ninguém vê? Como você trata quem mora com você quando ninguém vê? Como você usa o seu tempo? E fazendo coro aqui com o que o Gá falou nas ofertas, como você usa o seu dinheiro? Isso revela quem estamos nos tornando e quem estamos esperando. Então, Paulo termina e diz que para Tito, diz todas essas coisas que eu estou ensinando você com autoridade. Não fica com medo, fala com autoridade. Porque isso é o coração da fé cristã. A graça que salva, transforma. A fé que olha para a cruz, aprende a viver olhando para a glória. A graça que salva, transforma. E a fé que olha para a cruz, aprende a viver olhando para a glória. Então, meus amigos, se vocês fossem no médico hoje, esse médico provavelmente não vai te dizer, o médico Jesus, tente ser melhor. Na verdade, ele vai dizer, deixa que a minha graça e o meu estilo de vida continue te ensinando, para que nesse último ato você veja Deus na história. Amém?